Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Versículo de número 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações ou ciladas do diabo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que sejais capazes de resistir no dia mau. E tendo vencido tudo, permanecei firmes no combate. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assentai-vos, por favor. Feliz por estar com vocês mais uma vez. Eu e minha esposa estamos felizes por uma juventude sedenta por Deus e pela palavra. Pastor Márcio, mais uma vez, minha gratidão. Obrigado. Que Jesus o abençoe cada vez mais, pastor Vanderlei. Um prazer revê-lo. Como os irmãos sabem, eu tenho livros. Eu só tenho 3 livros hoje, quer dizer, 3 temas: Salmos, mensagens para o mensageiro, segredos da liderança de Paulo e segredos da liderança de Josué. Cada livro, vou fazer a R$10 para ver se eu vendo. Faço-me acompanhado do fotógrafo Rafael. Faz assim, meu filho. Solteiro, Vin Diesel. Solteiro, Gesiel. Meus fotógrafos é tudo grande. Para compensar. Segurança, segura e os outros bate. Jesus abençoe vocês. Meu irmão Daniel. Meu design. Tá ali, Hugo. Cadê a Letícia? Está em casa. Liga aí, vaso. A carta de Paulo aos Efésios é considerada a mais poderosa das cartas paulinas. Pastor Elianai Cabral, minha gratidão ao pastor Bertier, autoridade estabelecida por Deus nessa igreja, que nos permite estar servindo ao povo que o Senhor lhe confiou. Pastor Elianai Cabral chama essa carta de a dinamite do Novo Testamento. E no capítulo 6 desta poderosa carta, Paulo vai falar sobre o revestimento. As armaduras de Deus, conforme Paulo cita, são revestimentos. Mas, para haver um revestimento, é preciso que haja a vestimenta.
Então, se a partir do versículo de número 11, nós temos o revestimento, a gente tem que achar a vestimenta. Porque o revestimento só encaixa sem machucar se tiver a vestimenta. Sem a vestimenta, o revestimento se torna desnecessário ou até feio, incômodo. Então, se o revestimento está no texto, a vestimenta tem que estar no contexto. Se o revestimento começa a partir do versículo de número 11, a vestimenta tem que estar, pelo menos, a partir do versículo 1. Só que Paulo é um escritor que vai encaixando texto sobre texto, contextos e textos. E o revestimento que nos dá autoridade para batalharmos no mundo espiritual, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo apresenta o que Deus fez pela igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo apresenta o que Deus exige de nós. Eu vou repetir. Do capítulo 1 ao capítulo 4, são palavras descritivas. Paulo descreve o que temos em Cristo, o que Deus fez por nós. Do capítulo 4 ao capítulo 6, já temos palavras imperativas, o que Deus espera de nós. Então, se até o capítulo 4 nós temos expressões descritivas, ali tem um tipo de assunto. Mas a partir do capítulo 4 ao capítulo 6, já é o que Deus espera de nós. Então a vestimenta tem que estar a partir do capítulo 4, a partir do capítulo 4 que se inicia então no capítulo 5. E a partir do capítulo 5, Paulo vai falar sobre a vestimenta para que possamos ter o revestimento. Ele vai começar o capítulo 5 sobre a santidade. Só com a vestimenta da santidade a gente vai usar com facilidade o revestimento. Porque quem não tem santidade não tem autoridade nenhuma sobre o mundo espiritual. O revestimento é para nos capacitar para vitórias no mundo espiritual, porque ele existe e é organizado. Então Paulo vai falar sobre chocarrices no capítulo 5, que é a brincadeira com o sagrado, ou a palavra chocarrice significa fácil de alterar. São pessoas que qualquer tipo de palavras consegue alterá-las para o sentido sexual, pornográfico. No contexto do que Paulo fala no capítulo 5. Paulo nos ordena em Cristo a nos afastarmos das obras infrutuosas das trevas. E Paulo ainda nos exorta a não participarmos de tais conversações que são torpes, tolas, desnecessárias e vergonhosas. E Paulo diz que citá-las é até vergonhoso para o cristão. Depois Paulo passa para a família. Santidade comportamental. Diferenças comportamentais no âmbito familiar. É o que nos veste para conseguirmos o revestimento. Ele diz a partir do versículo 22, vós mulheres, sede submissas ao vosso próprio marido, como ao Senhor. É uma submissão quando o marido tem de Cristo como o seu modelo. E a esposa imita o exemplo da igreja como submissa a Cristo. Ainda no contexto da família, para vestir-nos, Paulo diz no versículo 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ainda para nos vestir, Paulo vai ao capítulo de número 6, dizendo, filhos, obedeçam vossos pais no Senhor,
A mulher se submete ao marido no Senhor, o marido ama como o Senhor ama a igreja, e o filho obedece o pai diante do Senhor, ou no Senhor. Os pais são ordens que precisam ser obedecidas desde que não quebrem os princípios da palavra. Não é uma obediência cega, é uma obediência em que o jovem pensa. Mas o adolescente, o jovem cristão, consegue obedecer seus pais conforme os princípios bíblicos se ele ler Bíblia. Senão é impossível. Versículo 2, a vestimenta para nós, jovens, honre vossos pais. Você está se vestindo, porque você não terá, nenhum marido terá poder sobre ou no mundo espiritual, sem amor pela sua esposa. Nenhuma esposa terá poder no mundo espiritual sem submissão ou respeito ao seu marido. Primeiro você se veste em casa, para se revestir nas batalhas contra o inferno. Está dando para entender, sim ou não? Nenhum filho terá a obediência de demônios se não obedece seus pais no âmbito familiar. Vós filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Não é apenas legal, é justo, porque principalmente no Brasil nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que está na lei é justo, mas na lei de Deus é justo. Versículo 2 diz: honre o vosso pai e a vossa mãe. Obedecer é uma coisa, honrar é outra. Quando nós obedecemos às autoridades, nós somos beneficiados. Porque toda obediência, o benefício é para quem obedece. Aí o versículo 2 diz: honre seu pai e sua mãe. É beneficiá-los. Resultado, versículo 3, para que você seja feliz, para que você seja próspero, sua vida seja prolongada sobre a terra. Aí vem a vestimenta também sobre os pais novamente. Pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, fazendo diferenciação entre filhos, como Isaac e Rebeca faziam. Não provoqueis vossos filhos a ira, simplesmente zombando deles, batendo na cara deles, lembrando-lhes somente os seus erros. Nenhuma família nua de santidade, amor e respeito terá sobre si as armas de Deus como revestimento. Perderemos a guerra para Satanás. Por isso que as famílias estão sendo destruídas, desintegradas. A Rede Globo de televisão é o maior instrumento no Brasil hoje, usado por Satanás, eu quis errar mesmo, para destruir famílias. Então, se nós casados não nos vestirmos com o amor e o respeito, as novelas vão falar mais alto. Se nós, filhos, vocês filhos, não se vestirem com a obediência e a honra aos pais, quem me ouve diz amém. Se vós, filhos, não se vestirem com a obediência aos pais, estarão nus, despreparados diante das ciladas do diabo. Não poderá vencer Satanás, não poderemos vencer Satanás, seus asseclas, suas estratégias. E Paulo continua ainda com a vestimenta, versículo 5: servos, obedeçam os vossos senhores, na singeleza de coração. Servo aqui para nós hoje seria, na versão, a mensagem, funcionários. Quando Paulo escreve a Tito, ele diz que Tito ensine aos funcionários a não serem respondões com seus patrões.
Obedeçam vossos senhores, servindo não somente porque estão sendo vigiados, porque tem a câmera lá, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, não servindo simplesmente a homem, mas vendo aquele emprego como a oportunidade de Deus, como escape, pelo menos momentâneo, se você sonha com coisas maiores. Sabendo que todo aquele que fizer o bem será recompensado por nosso Senhor, versículo 8. Então, enquanto você trabalha, ficar conversando no WhatsApp, você está roubando o tempo que seu patrão te paga para trabalhar. Você é ladrão. Versículo 9 diz: também vós, senhores, fazeis o mesmo com vossos servos. Também você, patrão, seja justo com seus empregados. É a vestimenta para os empresários, para as empresas. Deixando as ameaças. Deixando as ameaças, sabendo que também o Senhor deles e vosso, ou seja, o Deus que exige dos funcionários também exige dos patrões, o Deus que exige dos liderados também exige dos líderes, porque também o Senhor deles e vosso está no céu, e não é porque você é patrão, é empresário, tem dinheiro, que para Deus você é melhor do que o funcionário. Paulo diz: porque para Deus não há acepção de pessoas. Ele exige de ambos. Aí chega o versículo 10. Finalmente, irmãos, olha só, falou da vestimenta. Quem está me ouvindo aqui do lado esquerdo, fala amém. Tem uns assuntos que é mais importante que a palavra, né? Eu queria saber depois. Finalmente, para concluir, já que vocês já aprenderam sobre a vestimenta, vamos agora nos revestirmos, colocar a roupa de cima, a parte superior. Vamos agora nos preparar para a batalha, para uma outra dimensão, porque família é guerra, emprego é guerra, casamento é batalha contra si mesmo, obediência é guerra contra si mesmo, submissão, respeito a autoridades e honrar quem é menor do que nós é batalha contra nós mesmos. Tudo isso é vestimenta. Você se veste na família, você se veste com comportamento, não quer sair não. Você se veste com comportamento. Aí agora Paulo vai falar sobre a nossa guerra, a nossa batalha. Finalmente, irmãos, se fortaleçam no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda, não pela metade, de toda a armadura de Deus. Quem sabe você diz: eu quero me preparar para pregar o Evangelho. Eu quero a preparação do Evangelho, pastor. Eu quero pescar dominical, eu quero ler comentário bíblico, eu quero fazer curso de teologia básico, médio e bacharel. Eu quero me aperfeiçoar, eu quero ser escritor, eu quero ser pastor. Eu quero a sandália do Evangelho, porque eu não quero escorregar quando eu for evangelizar. Mas aí você também precisa da couraça da justiça. Porque não adianta estar pregando na tribuna com a vida ilegal fora da tribuna. Pegou não. O que você faz fora do púlpito fala mais alto do que você fala em cima do púlpito. Pastor, eu quero o escudo da fé. Pode vir demônio, pode vir chefão, pode vir chefinho, pode vir a pomba gira, pode vir o preto velho, pode vir tudo. Eu estou com o escudo da fé e pode vir. Porque eu sei me proteger, eu libero as palavras de efeito, eu uso o nome de Jesus, eu uso o sangue de Jesus. Mas você não precisa só do escudo da fé, você também precisa da palavra, que é a espada. Você precisa do capacete da salvação, que é o que te faz pensar. Porque muita gente que diz que tem fé, são os que menos pensam. Porque tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Vai casar, vou pela fé. Aí não escova o dente, não penteia cabelo, só anda fedendo, mas é pela fé.
Você vai prosperar, vou, pela fé, mas acorda meio-dia, não sabe ler, não sabe escrever, não faz nenhum curso, pela fé. Não, você precisa do capacete da salvação, proteger sua mente, valorizar sua mente. Quem está pegando, fala amém. Revestimos de toda a armadura de quem? De Deus. Não é tua, não, é dele. A armadura é dele, o poder é dele, a palavra é dele. Então, já que a armadura é dele, você não vai lutar por você. Você vai lutar com outros para proteger outros, para que eles não caiam e sempre estejam junto contigo, pelejando contra as hostes espirituais da maldade. A armadura é dele, por isso que você só se adquire orando. Você só adquire as armaduras em oração, em humildade e na busca. Versículo 11: revesti-vos. Para todo mundo. Versículo 13: tomai toda a armadura de Deus. Ele repete, é necessário que seja tudo. Tomai. Para que tomar as armaduras? No versículo 11: para que possais permanecer firmes. Ficar firme. Permanência. Não é começar, é permanecer. Porque o que está faltando na vida de muitos jovens hoje é a bênção da permanência. Apesar dos nãos. Não aguenta ouvir não. Qualquer não escorrega. Desvia. Muda de igreja. Ou vai para o mundão. Porque não suporta ouvir não. Não consegue permanecer. Toda virada de ano faz voto. Eu prometo que eu não vou assistir Malhação. Aí quando chega no meio do ano, tudo acabar de novo. E quando eu falo de permanência, eu gosto de lembrar de Daniel. Capítulo 1, Nabucodonosor traz Daniel. Então, Nabucodonosor está lá, Daniel está lá. Capítulo de número 5, Nabucodonosor passa, vem Belsazar, Daniel está lá. Capítulo 6, Belsazar passa, no 5 ainda, vem Dário, Daniel permanece lá. Vem o reinado de Ciro, Daniel ainda permanece lá. Muitos mudam, muitos saem, Daniel permaneceu. João escreveu, o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Agora, preste atenção no versículo 12. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados. Fala aí, principados. Para de graça, principados. Agora diga, potestades. Agora diga, dominadores. Agora diga, hostes espirituais. Perceba como o diabo é organizado. E ele consegue vencer, porque ele é organizado. E tem gente com a vida toda desorganizada, pensando que vai vencer. Deus é Deus de ordem. Deus é Deus de organização. Agora olha que coisa linda o versículo 11. Vocês precisam revestir de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra todas as astutas maquinações. A expressão maquinações osciladas aqui é projetos inteligentes, ciladas às escondidas, estratégias de guerra. O diabo não é bobo. A Bíblia não diz que ele perdeu sua sabedoria. A Bíblia deixa claro que sua sabedoria se corrompeu. Só que perceba a organização do exército de Satanás. Os principados é uma classe de demônios que trabalham na esfera internacional. Eles se comunicam entre si, porque nenhum demônio é onipresente. Então, influências malignas que saem de um país para o outro, são através de comunicações de demônios. Jogos, músicas, costumes, drogas, doenças,
que se iniciam em certos países e pela organização dos principados chegam até nosso país. São demônios que trabalham na esfera internacional. Potestades são demônios que trabalham na esfera nacional. Eles montam seus quadrantes sobre um país e ali eles se estabelecem. Dominadores são demônios regionais, mundiais, internacionais, nacionais, regionais. E as forças espirituais da maldade, na minha versão diz, hostes espirituais malignas, são demônios que trabalham em esferas locais, como comportamento, mídia, arte, música, televisão. Eles são organizados, eles se estabelecem em países, em bairros, em ruas. E eles lutam contra famílias para destruir a igreja, porque a igreja é constituída de famílias. Mas Deus está armando nossas famílias, revestindo nossa casa nessa tarde, para que possamos resisti-los em nome de Jesus. Aí Paulo vai começar, portanto, tomem toda a armadura de Deus, para você ser capaz de resistir no dia mau, porque o dia mau vai chegar. Aí no versículo 14 ele diz, levantai-vos, cingindo vossos lombos com a verdade. Porque o cinto, Paulo sempre preso, acorrentado a um soldado, ele observava o soldado romano e foi escrevendo sobre as armaduras do soldado romano e trazendo para a esfera da vida cristã. Então ele diz, gente, para vencer a batalha no mundo espiritual, vocês precisam do cinto da verdade. Ou seja, quem tem a verdade tem firmeza. Desde quando eu começo a mentir, desde quando liberamos palavras de mentiras, estamos abrindo legalidade para que demônios nos destruam. Meu pai uma vez até inventou um versículo, que eu sei que foi invenção. A Bíblia diz, morra, mas não minta. Ele inventou, mas valeu. Fale a verdade. Eliseu perguntou a Geazi, onde fostes? Nenhum lugar. O meu espírito foi contigo, e a lepra que estava em Naamã agora está em você, por causa da tua mentira. A Bíblia diz que o diabo é mentiroso desde o princípio e nele não há verdade. Quem anda mentindo está a serviço de Satanás. Ananias e Safira, no tempo da graça, morreram por mentir. E quem matou? O Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Coloque o cinto da verdade, porque quem tem o cinto da verdade não teme calúnia. Quem tem o cinto da verdade não teme fofoca. Coloquem o cinto da verdade. E a máscara da mentira, querido, escute o que eu vou lhe dizer. Ela pode cair num momento muito impróprio. Um advogado recém-formado estava ali no seu escritório e chegou um camarada e bateu a porta. Aí ele pensou consigo mesmo, opa, primeiro o cliente. Eu tenho que demonstrar que eu sou um camarada muito procurado. O camarada bateu a segunda vez, ele o telefone. E o camarada lá. Aí desligou o telefone, apertou o botãozinho, a porta abriu. Desculpa a demora, porque eu estava acabando de fechar um grande negócio com um cliente aqui. O rapaz falou, eu sou da rede telefônica, eu vim ligar o telefone. Tem gente que está voando, vai rir daqui a meia hora. Então,
a máscara da mentira pode cair nos momentos mais impróprios. Quando você vive na mentira, você sempre terá que inventar uma outra mentira para que possa defender aquela primeira mentira que você contou. Confessa, deixa e alcançará misericórdia. O cinto da verdade. Aí Paulo diz: revesti-vos com a couraça da justiça. O cinto vinha aqui para dar firmeza na vestimenta e capacidade do revestimento vir por cima. Aí Paulo diz: couraça da justiça. A couraça tinha o peso maior sobre os ombros, mas tinha 3 tipos de couraças. Quantos tipos de couraças? 3. Ela era feita de ferro batido, às vezes do mesmo material que se fazia a espada. Então, primeiro tipo de couraça, a couraça rígida frontal. Ou seja, ela era feita com mais rapidez para proteger a frente. Existia também a couraça rígida completa, peso sobre os ombros, protegendo aqui atrás. Só que esse tipo de couraça não dava flexibilidade ao soldado, por causa do peso, e sua maior dificuldade era curvar-se. E Paulo está ensinando a revestir-nos com a couraça da justiça. Só que existia uma couraça mais completa, que era a couraça de escamas. Eram ferros em cima de ferros, que dava a capacidade do soldado se locomover e se curvar, se prostrar. Tem gente que só tem o primeiro tipo de couraça. Ele tem tanta justiça própria que ele nunca se curva para reconhecer que toda a justiça dele diante de Deus é lixo. Tem gente que tem tanta justiça própria que só ele é santo, só ele é bom e ninguém mais presta. Nunca se curva para reconhecer a justiça de ninguém. Mas existe a couraça de escamas, que o camarada tinha flexibilidade. É o tipo de gente que tem a justiça de Cristo, tem o relacionamento correto com Deus e com os homens, mas sabe ouvir, sabe tratar assuntos com amor e verdade. É o flexível, tem capacidade de se curvar, tem capacidade de se prostrar. Só que eu gosto dessa palavra justiça. Por quê? Porque é relacionamento correto com os homens. Isso aqui é interessante para o tempo que vivemos. Porque no Brasil e até dentro da igreja, porque o juízo de Deus tem que começar conosco, a ilegalidade está prevalecendo na vida de muitos crentes, vivendo uma vida ilegal. Quem está me ouvindo diz amém. Vivendo uma vida injusta, vivendo uma vida de crime, vivendo uma vida de suborno. Eu fui fazer um cartão certa feita, Bretas. Eu estava com a Luana. Eu estava de camisa normal, calça jeans e tênis. Aí a mulher pegou os dados. Aí por último ela perguntou: de onde provém sua renda? Eu disse: pregações, cursos teológicos e venda de livros. Ela resume. Eu disse: eu sou pastor. Ela fez Aí olhou assim para mim. Aí perguntou de novo: o que você é? Sou pastor. Aí ela: vem cá. Falei: pois não. Ela disse: põe outra coisa. Eu falei: eu sou pastor. Mas dá para criar outra coisa. Eu sou pastor. Mas aí o senhor não leva o cartão. E eu não mudo o que sou, eu sou pastor. Estava no cartório anteontem com a Luana.
no processo de passar, registrar a casa, passar para o nome. Aí o corretor tinha dito, você vai gastar 7, 8 mil. Sangue? Fica tranquilo. Aí eu sentei. Aí a moça me deu o documento, 11 mil. Corretor? Não é 7, 8, foi para 11. Aí a moça, não, preocupa não, é o senhor que decide. Se quer pagar mais barato ou se mais caro. Falei, como assim? Você está declarando o valor original da casa. Se você declarar outro valor, você paga mais barato. Eu perguntei, qual é o valor da casa? Esse que está no papel. Então, pelo valor da casa, quanto que eu pago? 11 mil. Esse não é o valor da casa? É. Então, quanto eu tenho que pagar? 11 mil. Então, eu vou pagar quanto? Mas se o senhor quiser... Moça, qual é o valor da casa? Esse aqui. Então, quanto que eu tenho que pagar? 11 mil. Moça. Mas é o senhor que decide. Será que eu não estou decidido? Você tem que dar seu jeitinho para economizar. Mas aí você perde o comportamento de justo. Você perde a vestimenta. Você perde o revestimento. São ilegalidades que vão se abrindo e o diabo te destrói. Parei para abastecer. Põe 50 para mim. Anota, por favor. Quanto o senhor quer que ponha na nota, patrão? Quanto eu mandei pôr no tanque? 50, mas vai que... Mas foi 50 que eu pedi, é 50 que vem na nota. Mas vai que... Não, não vai, é 50. Eu tenho que entregar o documento do pastor de 50. Couraça da justiça é isso. É ser justo. Se comprou, tem que pagar. Ó, e pirataria, pastor? Bora para a Bíblia. Eu anotei. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa com iniquidade, seus aposentos com injustiça, se serve do trabalho do próximo sem remunerá-lo, e não lhe dá o seu salário. Em vez de usar uma marca falsa, compra na feira, mas usa o da feira verdadeiro, mas não usa o falso. Eu sei que tu não vai dar glória, não pedi. Porque agora a moda é a marca por fora, antigamente era por dentro. Agora a gente vive tanto de aparência que é Lacoste. Salmo 101, 7. O que usa de fraude não habitará em minha casa. Quem mente não estará firme diante dos meus olhos. Malaquias 3, 5. Sou testemunha contra feiticeiros. Invadem o mundo espiritual de forma ilegal. Adúlteros são injustos com sua esposa ou com seu marido, e que defraudam o trabalhador em seu salário. Esse tipo de gente não me teme. Pague o valor devido pelo trabalho dos outros. Se revista da couraça da justiça. Seja justo. Abacuque 2:9. Ai de quem adquire sua casa, suas riquezas com lucros ilegais. Mentimos, roubamos, enganamos, burlamos as leis. Ainda falamos, ô governo ladrão, é tudo ladrão esses deputados. E tu não. Tem aparelhozinho na casa de crente que rouba sinal da Sky, da Oi, da Claro, da Vivo. Aí fala com maior empolgação. Fica à vontade, pastor. O que você quiser assistir aí, só senta aí. Pode mudar que é 500 canal. Não sabe nem falar direito. 500 canal. Ladrão é assim mesmo. Couraça da justiça. Se eles são desleais de lá para cá, eu sou leal daqui para lá. Eu sou justo, porque eu tenho o Espírito Santo na minha vida.
Ilegalidade atrai demônios. Muita coisa na vida de muitos crentes não vão para frente porque eles são ilegais. Calce os pés com a preparação do Evangelho. Se prepare com a palavra do Evangelho para não passar vergonha, para não ficar escorregando na ministração do Evangelho, no evangelismo. Se prepare. O sapato do Evangelho te dá firmeza na ministração do Evangelho. O sapato, o preparo do Evangelho é o preparo que o próprio Evangelho nos dá. Versículo 16: empunhando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, o escudo servia para a proteção de ataques de longe. E nessa madrugada Deus falou ao meu coração que eu falaria a alguns aqui nessa tarde que têm sofrido ataques à distância, te dão indiretas, falam de você por trás, porque não tem coragem de falar na sua cara, são covardes, atacam de longe, falam de longe, desrespeitam de longe. Mas o Senhor está dizendo: assuma sempre o escudo da fé. E como que o soldado se protegia com o escudo quando as armas vinham quando os ataques vinham de longe? Ele se curvava e colocava o escudo na frente. Mas lembre-se, ele já tem as armas que eu falei anteriormente, para apagar os dardos inflamados do maligno, pela palavra da fé. Davi disse: crie, por isso falei. Se você crê, você tem que liberar a palavra da fé. Se você crê, você tem que liberar a bênção de Deus sobre seu futuro. Se você crê, você tem que liberar a bênção de Deus sobre sua família. Se você crê, você tem que liberar a palavra da vitória sobre sua nação, sobre sua cidade, sobre sua empresa, sobre a sua mente. Crie, por isso falei. Agora, olha o que Hebreus nos apresenta sobre a fé. Já estou caminhando para a conclusão, mas eu preciso ir versículo por versículo. O versículo 4 diz, versículo 3 diz: pela fé compreendemos, porque fé não anula o seu direito de pensar. Versículo 4: pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício. Quem tem fé tem que oferecer a Deus sempre o melhor. Pela fé Enoque foi arrebatado para não ver a morte. Pela fé eu acredito ainda no arrebatamento da igreja, na transformação do nosso corpo. Versículo 7: pela fé Noé foi avisado. Ele tinha fé, mas ele creu no aviso de Deus. Versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, porque quem tem fé obedece. Isso é muito lindo. E aí você vai ver mais outras características de quem assume o escudo da fé. Versículo de número 17: tomai também o capacete da salvação. Eu anotei algumas coisas sobre capacete aqui, me escute por favor. A Bíblia nos mostra a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento o capacete de Golias, que foi afrontado, destruído, não impediu a simples arma de Davi. Um capacete preparado para um guerreiro preparado não impediu que a pedra de Davi cravasse na sua testa. A Bíblia fala sobre o capacete de Saul, capacete que Davi não aceitou. Por quê? Porque na cabeça do crente, na cabeça do justo, ele não vai assumir aquilo que permanece na cabeça do ímpio. Aquilo que está na mente do ímpio, nós não vamos deixar penetrar na nossa mente, porque o capacete da salvação nos protege. E o capacete da salvação é a palavra.
No Salmo 60, verso 7. E no Salmo 108, a Bíblia diz que o próprio Deus bradou. Obrigado, pastor. Efraim é meu capacete. Deus dizendo que uma tribo do seu povo era o capacete dele. Ou seja, Deus nos usa também como sua armadura. Nós somos escolhidos para preservar os pensamentos de Deus. Como que a Bíblia enxerga o adultério? Como que a Bíblia enxerga o homossexualismo? Como a Bíblia enxerga as ilegalidades? Como a Bíblia enxerga nosso comportamento com as autoridades? Nós somos o capacete de Deus nessa terra para preservarmos os pensamentos dele. Você é capacete de Deus em comunhão com a igreja para proteger os pensamentos de Deus nessa geração que nunca afirma que a verdade de Deus é verdade, mas dizem que toda verdade é relativa, mas biblicamente a verdade de Deus é uma verdade absoluta. Ezequiel 27:10, a Bíblia fala sobre capacetes pendurados. 1 Tessalonicenses 5:8, Paulo fala sobre o capacete da esperança da salvação, porque alguns soldados morriam bem no momento que tiravam o capacete e penduravam. Nós não podemos em nenhum momento deixar de usar o capacete da salvação, ou seja, proteger sua mente das investidas de Satanás, para dizer que você não é salvo, para tirar de sua mente os pensamentos da salvação, para que você não seja exigido a se comportar mentalmente conforme alguém que é salvo. Então o capacete da salvação é o sustento do entendimento da soteriologia, a doutrina da salvação, ou seja, gente que tem certeza em sua mente que é salvo em Cristo Jesus. Esse é o capacete da salvação. E Paulo conclui: tomem também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui Paulo fala sobre a arma de defesa, mas também ataque. A arma do Espírito que nos é confiada é a Bíblia. Sábios como Salomão amaram as Escrituras. Reis como Josias acharam as Escrituras. Poetas como Davi recitaram as Escrituras. Apóstolos como Paulo carregavam as Escrituras. Sim, 1500 anos sendo projetada há 1600 anos para ser desenvolvida, 40 autores diferentes, de tempos diferentes, de culturas diferentes, mas elas se alinham. Essa é a arma que você vai lutar contra demônios. Essa é a palavra que você vai lutar contra o mundo, contra a carne, até contra as suas próprias vontades. A espada do Espírito. Aí o que eu acho legal para fechar as armaduras, Paulo começa dizendo: coloque o cinto, coloque a couraça, pegue o escudo, coloque o capacete, coloque a sandália, valorize a palavra. Aí ele conclui: orando em todo tempo, porque o soldado de Cristo consegue vencer todas essas guerras, manter-se revestido com vida de oração. Soldado que tem flexibilidade com a couraça da justiça, não teme se prostrar diante do seu general em oração, para buscar de Deus a força para ser justo, para buscar de Deus a força para continuar vestido, para buscar de Deus a força para segurar as Escrituras, porque ela sempre será desprezada, porque não tem uma vida de oração. Você sustenta todas essas armaduras levando uma vida, repito, é vida, não são momentos, minha filha, não são momentos, meu filho, é vida de oração. Valorize a palavra, valorize as Escrituras, carregue a sua Bíblia,
valorize os pensamentos bíblicos, a doutrina, estude sempre, não ande mentindo, seja justo com as pessoas, assuma a justiça de Cristo no seu caráter, se prepare com o evangelho e fica de pé comigo, que eu quero orar por você. Eu quero chamar aqui à frente, só quem quer se ajoelhar comigo aqui na frente. Nós vamos receber de Deus revestimento aqui agora. Foi me dada a ordem para falar com vocês o tratado de Efésios 6. Cada significado de cada arma para a nossa vida. E nós precisamos tomar essas armaduras hoje. Porque o diabo está investindo contra a nossa mente. Eu li num livro chamado Preparando Seu Filho para a Batalha da Vida. Quem fixa o olhar 20 minutos em algo pornográfico, numa revista pornográfica, demorará 20 anos para esquecê-la. O diabo está investindo contra a nossa mente. Muitos de nós não estamos suportando pressões psicológicas. O diabo não vai parar de investir contra a sua mente. Você precisa entender que você não é o que dizem, você não é o que pensam, você é o que a Bíblia diz que você é. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Para de guardar as palavras de derrota que liberam contra você. Para de memorizar as injustiças que fizeram a você. Proteja a sua cabeça. Proteja a sua mente. Mateus capítulo 4, Jesus venceu com a palavra. Você vai vencer com a palavra. Leia a Bíblia. Medite nas Escrituras Sagradas. Meditar é colocar na mente. Tenta memorizar. Em nome de Jesus. Libere quem te ofendeu. Como, pastor? Ora por ele. Ora por ela. Abençoe-o. Em nome de Jesus. Proteja sua mente. Valorize o conhecimento da palavra. Vocês estão de joelhos, porque é de joelho que a gente sustenta. É de joelho que o Senhor vem e nos reveste com todas essas armaduras. Senhor Deus, não queremos ser como qualquer crente que não tem justiça na vida, que pratica a ilegalidade para se dar bem. Senhor, abre a nossa mente para a sua palavra. Senhor, dá-nos verdade de vida. Perdoa, Senhor, as mentiras que liberamos. Faixa 13. Sara toda lepra que nos atingiu por causa das mentiras. Senhor, nos ajuda a não termos vergonha das Escrituras Sagradas. Diga: aqui tem o capacete da salvação. Diga: eu sou salvo, mesmo fraco, tropeçando às vezes, eu estou em Cristo, eu sou salvo. Coloque a mão no seu peito, diga: aqui tem a couraça da justiça. Bata no ombro e diga: eu suporto o peso da justiça, porque eu tenho a unção de Deus. Aponte para baixo e diga: nos meus pés tem a preparação do Evangelho. Diga: onde eu pisar,
Mais uma vez, onde eu pisar, vai ter a marca do Evangelho. Vai ter o selo do Evangelho. Levante a sua mão direita. Diga: aqui tem a espada do Espírito. Diga: eu não tenho vergonha da Bíblia. Eu não tenho vergonha da espada. Levante a sua outra mão e diga: eu também tenho o escudo da fé. Pode vir lutas de longe, armas de longe, invejosos de longe. Maior é o que está em mim. Oh, glória! Essas palavras que você libera, pode ficar de pé comigo. Essas palavras que você libera no mundo espiritual têm poder. Essas palavras que você libera, demônios têm que se submeter. Demônios têm que se recuar. Porque essas palavras são a evidência de que a armadura de Deus está na sua vida. Permanece de pé comigo. Tem alguém aqui que está afastado do Evangelho? Fique de pé comigo. Tem alguém que perdeu a armadura e quer pegar de volta? Alguém que se afastou do Evangelho? Alguém que pendurou o capacete da salvação? Eu queria orar por você. Tem alguém? Se tiver alguém, me dá um sinal assim. Você que se afastou do Evangelho, você que não é evangélico. Tem alguém? Tem ninguém? Não tem ninguém. Muito obrigado, gente. Podeis assentar. Que Jesus continue dando firmeza a vocês. Eu agradeço essa oportunidade.